Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada diretamente do Health Business, onde nosso Podiex tem como proposta falar de mentalidade de negócios, de brand, de posicionamento. E hoje eu estou aqui com dois convidados mega especiais para falarmos de posicionamento, de marca, como que um médico ele pode ser desejado, como que um profissional ele sai de uma consulta vamos dizer assim, mais acessível e se torna uma referência nacional e começa a despertar o desejo de pessoas fora do país para ser atendido. Como que faz uma pessoa que tem conhecimento, que tem autoridade, se tornar desejado? Será que é só o conhecimento? Será que é só saber fazer? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu estou aqui com ele, Dr. Ícaro Samuel, que se disponibilizou a participar, acabou de fazer uma palestra maravilhosa e ele vai falar, de fato, como que ele construiu essa autoridade. Do meu lado esquerdo, a nossa querida Juliana Romanato, que você já conhece, que é médica também, atua na medicina, mas também atua no brand, na marca, no posicionamento. Então, sejam todos bem-vindos ao Podiex por Karine Paiva. Muito obrigada, Karine. Estou muito lisonjeada de estar aqui na mesma mesa de você e do Dr. Ícaro, que é uma grande marca médica, né? Porque hoje em dia não somos mais apenas profissionais, né? Nós somos todos uma marca. E a marca do Dr. Ícaro é muito bem feita, tem um brand maravilhoso. Então, eu estou lisonjeada de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigado, Karine. Estamos aqui para entregar. Vamos ajudar o nosso público, ajudar o nosso médico a saber se posicionar, a saber enxergar ele como uma marca, ele como uma empresa. E eu acho que esse é o grande desafio, de, ao mesmo tempo, ele ser ainda um cirurgião. Nós estávamos falando sobre isso, eu ainda opero, eu ainda atendo paciente, tenho consultório, tenho clínica, ainda tenho os desafios de um pós-operatório. Então, a gente vive ainda a vida de médico, mas a gente sabe que a gente pode criar uma marca desejada e se posicionar melhor e fazer o que a gente estava falando de escala. Escala no ticket. Eu tenho uma pergunta já falando sobre isso, né? Eu trabalho com mentalidade empresarial, porque eu acredito que todo sucesso parte de uma mentalidade. Então, em que momento você teve essa virada, esse mindset ativado? Eu acredito muito em pessoas, em ambientes, em uma construção de educação, né? Nós estávamos falando antes aqui sobre pessoas que falam de algo que não vivem. Então, eu queria entender um pouco como foi essa mudança de mentalidade, o que impulsionou você a se tornar essa referência que você é hoje. Eu acredito que a gente tem fases da nossa profissão como médico e toda essa fase eu dou uma classificação de médico 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. O que é um 1.0? Basicamente, em 2 minutos eu explico. 1.0 é aquele médico que já vai para o interior e já se posiciona como se fosse um prefeito, um delegado, um juiz, e é o médico, e é o padre. Então ele tem uma autoridade, ele só abre é só abrir o consultório, não precisa marketing, não precisa SDR, não precisa closer 1, closer 2, ele simplesmente abre a porta e está entrando o paciente. E aí vem o médico 2.0, que houve a necessidade diagnóstica, ou seja, aquele médico já não dava mais conta, ele não tinha poder diagnóstico, ele precisava um tratamento mais apurado, ele precisava um hospital como um recurso extra, então ele se alinha e alia com um hospital. E aí esse médico 2.0, geralmente ele se torna referência quando ele vira diretor clínico, quando ele vira o chefe da residência. E aí esse médico, normalmente, ele já tem uma base abaixo dele que já credencia ele e leva pacientes. Quantos nossos colegas, nós mesmos, não mandávamos as nossas familiares consultar com os nossos preceptores? Eles não precisavam fazer marketing, eles não precisavam. Só que aí vem uma coisa chamada internet. E a internet faz uma disrupção nisso aí e universaliza o poder do conhecimento. E hoje o cara se forma e tem, às vezes, dependendo da forma como ele se comunica, mais autoridade que o cara que tem 30 anos de medicina, que fez pós-doc, escreveu vários livros de medicina, e esse cara ele tem até
um poder de persuasão muito menor do que esse recém-formado que tem uma rede social. Só que aí tem um detalhe muito específico. Volume não quer dizer qualidade. Aí ele abre o consultório, tem um poder maravilhoso de atração, enche a agenda, mas não entrega qualidade. E aí vem o 4.0, que já foca em qualidade. Onde hoje eu me considero um 4.0 no sentido de que eu só quero operar de 12 a 15 pacientes mês. Eu não quero mais do que isso. Eu só quero atender toda segunda-feira 6 pacientes, me pagando muito bem uma consulta. Então, esse é um posicionamento. E eu já fui todos esses médicos, porque eu já fui médico do Exército, eu já fui do PSF, eu cheguei no 1.0, no PSF interior do Rio Grande do Sul, onde eu era chamado para receber aclamação na Câmara de Deputado. E eu recém-formado, ou seja, a gente tem essas fases, só que essa identificação começa na hora que tu começa a enxergar que tu tá trocando hora por dinheiro. Isso é outro poder que o médico não tem. E qual é a tua hora? Qual é o valor da tua hora? Hoje, a gente sabe que tem médicos fazendo plantão por 50, 60, 80 reais a hora. E às vezes tu vai na tua cabeleireira e ela te cobra 300, 400. Nada que a gente, não desmerecendo nem a cabeleireira, nem o médico, mas a gente tem que se atentar. Quanto vale a tua hora? Né? Será que vale menos? Vale mais? Quanto tu estudou? É aquela história, não é a cabeleireira que está errada, né? É o médico que não conseguiu se posicionar. Nós improvisamos aqui esse bate-papo porque a Ju tem tudo a ver com esse podcast de hoje, porque ela ama marca, ama posicionamento, e eu a convidei, nós estamos aqui fazendo esse compartilhar. Pergunta, porque, doutor Ícaro, você é contemporâneo meu, formado em 2004. E, obviamente, nessa época, nem Orkut tinha. E como que você enxerga... Acho que já tinha Orkut. Mas como que você enxerga? Porque você teve que ir contra o seu medo, o julgamento. Como que você enxerga a sua jornada como inspiração? Porque a gente está em 2025 e a gente ainda tem muito médico que tem medo, que tem vergonha, que tem essa sensação do julgamento, preconceito, que não... E eu digo que eu, sim, era também uma preconceituosa em relação a isso. Olha o que eu me tornei, veja bem. Mas muitos ainda não entenderam. Então, explica um pouco da sua jornada. O que isso pode inspirar quem ainda não tomou essa decisão? Eu vejo como a velha história dos improváveis, né? Eu sempre fui do fundo do colégio, do fundo da classe. Eu nunca fui um aluno CDF, mas eu sempre tive uma visão um pouco extra manada, né? Eu acho que a gente começa a pensar um pouco diferente do que é nos imposto durante toda a nossa formação acadêmica. E se nós formos abranger mais esse assunto, a própria formação acadêmica é para a gente pensar daquela maneira. A gente não pode pensar diferente. Né? Então, a gente está falando lá no modelo educacional que foi criado, e se a gente for fazer um histórico, foi criado para sustentar a indústria, a revolução industrial. Então, a gente precisava de gente para manufatura pensando daquela maneira, e se tu pensasse diferente, tu era reprovado, tu não crescia profissionalmente. Então, isso é uma forma do sistema. Como a gente muda o sistema? Pensando diferente, e vai ter o ônus, que vai ser perseguição, vai ser chamado como picareta. Eu sofri todos esses haters, né? Essa perseguição, mas a gente tem que ter um propósito único, e aí, na hora da medicina, eu acho que o principal é tu saber cuidar bem do teu paciente. Esse é o teu resultado, né? O teu resultado é que impacta. Se tu tem resultado com o teu paciente, se teu paciente te venera, sabe que tu vai entregar, é aquilo que vai te levar. Então, te apegando a isso, no teu resultado como médico e trazendo o resultado, o resto tu fica blindando e sabendo ter jogo de cintura. Né? O que a gente enxergou é que realmente a internet é o amplificador do teu conhecimento. Isso para o lado bom, isso para o lado ruim. E eu utilizei de uma maneira assertiva. Por isso a gente teve essa ascensão de querer educar o nosso paciente. Vocês viram na minha palestra, eu não opero paciente que não está
treinando, ganhando massa muscular. Não é por dinheiro, não é para ser mais uma cirurgia, é para eu mudar o estilo de vida dela. Consequentemente, ela vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Um homem vai ser mais feliz com o seu próprio corpo, não vai ter o sedentarismo, o alcoolismo, a drogadição como algo de bengala, e sim ele vai querer ir treinar, ganhar massa muscular. Então, essa visão é saúde. Então, é isso que eu me proponho. No seu funil de posicionamento, você fala muito sobre descoberta, desejo e decisão cirúrgica. E decisão. Em que etapa desse funil você acredita que os médicos erram? Nesse processo de descoberta, desejo e decisão. O principal é a atração, né? Eu acho que o principal de tudo é o autoconhecimento. Nem eles não sabem o que eles querem, né? Eles olham para o lado e acham, o Ícaro está com a agenda lotada, eu quero a agenda do Ícaro lotada. Mas como é que eu atraio? Como é que eu vejo isso como um funil igual, estruturado, se eu nem sei a minha comunicação e o meu posicionamento? O que acontece hoje? As pessoas elas querem uma fórmula mágica. E graças a Deus, isso veio muito forte ali na época da pandemia, pós-pandemia, o boom do digital, as pessoas querendo, porque assim, eu vi uma palestra de um grande filósofo que ele falava, né? Nós nascemos desejando, né? O ser humano, ele é ambicioso por natureza. Então, quando uma pessoa, ela está na zona de conforto, ela está disfuncional, porque naturalmente nós somos. Por isso que nós queremos comer algo, vestir algo. Só que o que acontece? O desejo, quando ele não é desenvolvido na educação, você tem um desejo, meu desejo é comprar tudo agora, é comer tudo. Então, ele é um desejo disfuncional. E as pessoas, quando elas veem o sucesso de alguém, por mais que você fale que isso não acontece do noite pro dia, é isso, é o desejo do rápido. E aí eu olho, o doutor Ícaro, ele tá... Então, ele viajou para lugar tal, então eu tenho que viajar. Ele vestiu uma roupa tal, eu tenho que vestir. Se apega a um detalhe e não constrói, porque eu não sei quem é meu público, eu não sei quem eu quero, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei qual é o objetivo. Eu sempre ensino para as pessoas, inclusive se você está aqui, nosso objetivo é contribuir de alguma forma, estuda o mapa mental. É o que levou uma pessoa a vestir, a falar, a escolher essa área, a caminhar para um determinado lugar. Não é o que ela está fazendo, é o que ela pensou para tomar essa decisão, né? Faz sentido? É isso aí, total sentido, né? O autoconhecimento é você dar o seu primeiro passo se entendendo, para depois entender o outro, né? Então, eu sempre fui um adepto a fazer todos os cursos de imersões de inteligência emocional. Então, eu faço isso há mais de 10 anos. Eu acho que isso é um extracurricular muito importante para qualquer formação, principalmente a nossa. A gente, durante a formação, perdia paciente na emergência. Eu atuei muito na emergência do Rio de Janeiro. Então, tu imagina, lá era a guerra. Guerra, gente, de tu ter que entubar paciente no chão, de não ter leito, de chegar BOPE, entregar o paciente atirando assim, que, claro, o cara que era traficante, toda aquela guerra, e o cara chegava e dizia assim para mim, olha, esse paciente, doutor, esse não precisa descer. Aí, na quarta vez, eu perguntei, o que não precisa descer? Doutor, vou lhe explicar. O centro cirúrgico, o senhor sobe para operar ele, é no 2º andar. Então, só desce morto. E era nesse nível. E isso é uma medicina real, né? A gente acha... Hoje eu vivo uma outra medicina, mas eu já vivi essa medicina. E aí, quando tu não está bem contigo mesmo, o que tu faz? Tu surta, tu entra em burnout. Então, primeiro o autoconhecimento. E ali foi a identificação que eu não precisava estar naquilo ali. Então, só eu sabia que era uma formação, né? E aí eu olhei para ele e disse, faz o teu trabalho bem feito que eu faço o meu. Eu estou aqui para salvar ele. Por que tu não fez o teu bem feito? se a visão é essa... Sim, sim. E muitas vezes eu já tive casos de o profissional estar há tanto tempo que aquilo ali se tornou natural. Então, anestesistas que, enfim, várias outras situações muito mais pesadas de traficantes ameaçando esse profissional e ele faz um bloqueio neuromuscular e não entuba. E era normal isso. E eu de chegar, paciente estável, quando eu chego após escovar, eu entro para a cirurgia, o paciente estava parado. E aí eu só soube no outro plantão quando eu perguntei para técnico o que tinha acontecido. Não, doutor, ele está
Ele ameaçou demais a família e o doutor não aceitou isso. E era isso. Então, a gente sabe tudo o que acontece. E por saber e se autoconhecer, eu sei que um caminho que eu não quero é esse. É isso, assim, a Eu gente aprende quero... mais com o que a gente não quer, às vezes, do que o Isso. que a gente quer, né? É. E você falou em relação ao autoconhecimento. Você usa... Porque você tem que ter uma conexão muito grande para você operar uma paciente, uma Uhum. cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica não é necessária se você comparar com, você está com um tumor, você está com uma Sim. apendicite, ou você opera ou você morre. Então, você tem que quebrar muitas objeções. Você usa o perfil comportamental da dominância, influência, estabilidade, conformidade para fazer uma conexão diferente com o paciente? Você usa alguma ferramenta desse estilo no seu consultório? Todo Dream Day, que é o dia do meu atendimento, é na segunda. Na sexta, a gente fez, através de 15 perguntas, a gente tem um pré. Então, a gente já sabe quem é a paciente, se ela é dominante, se ela é influente, se ela é estável. Mas, além disso, né, o que eu uso como critério? Eu chamo de intuição. Pode ser intuição, pode ser prática, pode ser experiência, mas se liga algum alerta, e isso eu adquiri de 10 anos para cá, isso demora tu enxergar, demora tu acreditar em mim, em ti mesmo, né? Será que... Não, mas eu acho que ela vai dar certo. Aí tu vai, opera e dá uma complicaçãozinha desnecessária, aí tu fala assim, não devia... Hoje, graças a Deus, quando ligo o alerta, eu não opero. Então, eu tenho esse poder de dizer assim, eu não quero te operar. Antigamente não tinha. Isso é posicionamento. Às vezes tem médico operando para pagar boleto da faculdade da filha. Então, esse é um fator muito essencial na nossa carreira. Você tem que fazer o que você está disposto a fazer, mas que tem certeza que vai dar certo. Agora, se você está ali por causa de dinheiro, não faça. Vai dar B.O. Isso foi um grande ensinamento de um professor meu que ele falava. Ícaro, opera só pacientes, porque o nosso risco de ruína é muito alto. Né? A gente cobra bem, é bem conceituado, a gente está na hype, a gente se veste muito bem, tem uma vida que transparece, uma vida perfeita, mas Deus me livre, vai perder uma paciente. Eu nunca perdi, nem quero perder. Mas imagina, uma coisa é a paciente entrar para operar com um tumor na cabeça, entrar com uma bala, entrar com um apendicite. Outra coisa é uma pessoa sadia, com família, com tudo estável, vai fazer uma cirurgia e acontece uma tragédia. Então, isso hoje eu acredito mais do que tudo. Talvez seja até mensagem do Espírito Santo ou de Deus na minha cabeça, dizer, não opera. E eu já tive exemplo disso. De paciente que eu não quis operar, ela foi para a Bolívia. E operou. E não voltou. Então, assim, eu acredito muito nisso. É óbvio que eu faço uma análise muito profunda dos exames clínicos, eu preparo a paciente, eu tenho um nutrólogo, eu tenho uma clínica que passa, mas se passou por mim, deu feeling, já cancela ali, devolve o dinheiro, já não... E eu sempre vou pela tangencial dizendo, olha, eu não sou apto para te operar, teu caso é muito delicado. E humildemente eu digo, não vou conseguir te ajudar, para não ficar arrogante. Sim. Mas na realidade eu estou dizendo, não vou te operar porque eu não confio em ti. A realidade é essa, eu tenho que confiar na paciente, para ela tem que me provar que eu posso confiar nela. A gente não sabe o que passa no bastidor, né? Falando de negócios em um cenário, porque você falou um ponto bem... A Ju falou que existe essa questão quando você coloca ali em uma balança, né? Cirurgia plástica e uma cirurgia por uma questão ali de vida ou morte. Mas nós sabemos que em todos os segmentos existe ali muitas pessoas fazendo, existe pessoas entregando resultados de qualidade. Então, até na cirurgia plástica tem o que nós chamamos de forma comum concorrências, ou seja, competidores. O que você acredita que hoje um profissional na área da cirurgia plástica, como que ele se destaca? Porque assim, vamos lá, fazer cirurgia plástica, eu imagino que já precisa ter uma especialidade, um olhar muito crítico, né? Tem que ter um nível ali de exigência, é uma arte, é um artista.
Então, assim, naturalmente já tem essa capacitação, vamos dizer assim, essa excelência. Mas como que você vai se diferenciar? Como que você pode se destacar no mercado de pessoas tão boas, de pessoas que estão fazendo sempre o seu melhor? A principal mensagem que eu penso é ser verdadeiro, não tem como tu imitar alguém. Uma das maiores referências nossas é Ivo Pitangui, né? Então é o mestre, é o professor, é o cara que trouxe o mundo para o Brasil com a visão da cirurgia plástica, mas eu não sou o Ivo Pitangui, eu sou o Ícaro Samuel, né? E o Ícaro Samuel que é avô, que é pai, que é legendário, que é cristão, que acredita nos meus valores, então eu me posiciono muito verdadeiramente e, consequentemente, eu quero o meu paciente ideal, aquilo que nós falamos. Eu identifico eu ser verdadeiro comigo mesmo e com o meu paciente, e esse meu paciente eu já identifiquei nessa jornada quem é o meu paciente. Ou seja, quem escolhe, na grande maioria das vezes, eu insisto, o médico bem posicionado é aquele que sabe escolher o seu paciente. Porque ele busca o paciente certo, ele sabe que aquele paciente vai dar o resultado que ele está proposto a entregar. Então, é muito mais do médico se entender, se posicionar e escolher o seu paciente. Não pode ser generalista, não pode querer atender todo mundo, não pode achar que vai de qualquer classe, de qualquer mentalidade, de qualquer nível, de qualquer idade vai atender. Não vai, não vai. Esse sacerdócio na área médica é para quem está na emergência, para quem está no plantão, para quem está na porta aberta, para quem está salvando vidas e tem. Agora, na medicina eletiva, e principalmente a medicina eletiva e particular, você tem que saber escolher o seu paciente para dar certo. Como qualquer outra área no empresário. Eu já ia falar sobre isso, né? Nós estamos aqui no meio de 2 médicos e todas as vezes eu passo esses 2 dias, né? Então, assim, eu amo fazer o que eu faço. Eu sou bastante criticada, porque, assim, se for parar para pensar, você ia investir milhões em um evento que você vai trazer, você pensa assim, bota isso no fundo de investimento, coloca isso. Mas eu me delicio de ver e muitas vezes validar aquilo que realmente é do tipo. Não é ser médico, não é ser advogado, não é ser engenheiro, é você ter uma visão empresarial. Então, o que faz uma pessoa, quando você fala assim, escolher o cliente é analisar necessidades humanas, perfil de cliente e me comunicar da forma que esse cliente me entenda, através dos códigos, seja de imagem, dos códigos que são compatíveis com a vida, com o estilo de vida daquela pessoa. É empreender, porque quando você faz uma recepção para o seu paciente, é de fato empreendedorismo, porque você tem que investir naquilo para gerar valor, para ele se sentir abraçado e a partir dali ele falar, nossa, vale a pena estar aqui. E estudar, se preparar, ter autoconhecimento, todo mundo, é o mesmo caminho, ou seja, não tem outro, né? Estudar, se capacitar, fazer diferente e investir cada vez mais naquilo que está dando certo, né? Ícaro, se você está aí com 21 anos, né, de formado médico, então está com quase 30 anos de atuação em medicina, né, porque a faculdade tem 6 anos. Se você pudesse voltar esses 20 anos, o que você faria de diferente? Que ferramentas que você usaria que você não usou no passado, que estavam à disposição e, de repente, você não percebeu? Eu acho que, para quem está começando agora, uma das ferramentas mais importantes é o poder da comunicação. Eu acredito que e isso é tão real que eu tenho uma filha de 6 anos. Ela não sabe ler ainda, lê daquele jeito que a gente está, né? E tem coleguinha dela já lendo, ela não, mas eu tenho certeza de uma coisa: ela é a que melhor se comunica da sala, porque eu estimulo ela a se comunicar. Ela tem canal do YouTube. Eu acredito que para qualquer ser humano, os maiores vendedores são os que se comunicam melhor. Os maiores médicos são os que se comunicam melhor. Então, qualquer profissão, a comunicação e tu saber se expressar o que tu está pensando de uma maneira assertiva é a maior ferramenta que tu pode ter
Então, não só na medicina, em qualquer área. E uma dúvida, você buscou gestão, ajuda de gestão muito cedo? Você teve essa ajuda externa? Como que foi essa parte? Porque nós médicos, nós não aprendemos isso na faculdade. O que você fez em relação a isso? Você foi, aprendeu ou você contratou alguém que sabia mais do que você? Eu acredito que esse é o maior investimento. Você tem que contratar. Contratar, investir, e não é gastar. O médico acha, não, mas aí eu vou tirar o meu dinheiro para pagar o apartamento que eu já me endividei, ou o carro que eu já me endividei. Isso é uma loucura. Não, tem que investir no treinamento para você ganhar mais dinheiro, né? Eu sempre fui um empreendedor, como eu havia dito, com 9 anos eu já vendia picolé. Com 10 anos, aquela época da... Você é da minha idade, mais ou menos. Aquela novela Vamp. Sim, o papel. Nossa, com certeza. Eu Natasha. ia a Porto Alegre, buscava aqueles crucifixos para vender no interior. Da Natasha. Então, eu sempre tinha esse tino comercial, essa veia empreendedora. Só que o dia D foi aquele evento que eu te falei do Empretec, onde o cara me olha e diz que eu ia ser um táxi. E eu disse, não vou ser táxi, eu posso ser um Uber jato extraordinário que vou cobrar a hora mais cara, mas eu vou ser um jato, eu não vou ser táxi. E ali foi um divisor de águas na minha vida, que eu já entrei na medicina como cirurgião plástico, pensando no empreendedorismo e investindo. Você teve que baixar o ego, né? Porque eu Muito. sinto que nossos colegas não são Muito. humildes, Ícaro, no Muito. sentido de eu estou aqui na posição de aprender. Eu adoro frequentar cursos, eu adoro participar de ambientes que vão estimular esse pensamento fora da caixinha, mas você sente que nossos colegas, eles não estão preparados ainda para essa conversa, eles têm muito preconceito e ego de achar que sabe tudo. Eu acho que é mais uma defesa também. Existe o ego, existe um livro que eu chamo que todo ano é bom ler, O Ego é Seu Pior Inimigo. Esse é todo, eu indico para todos os meus mentorados, todo colega meu. Ele já foi citado a segunda vez. O ego é o pior inimigo, né? Então, a gente saber que a humildade te abre portas, a humildade te dá uma nova visão, tu coloca um outro óculos que tu tá acostumado. A gente foi impregnado de que vender é ruim na medicina, que medicina é sacerdócio, que você não pode ter uma empresa. Você não é um empresário, você é um médico. Mas hoje, se tu não virar um empresário na medicina, você tá fadado a trabalhar para alguém que já é empresário e médico. Então, ele tem as duas capacidades. Mas eu vou deixar de ser médico. Não, negativo. Tu vai ser médico, seguir atendendo. Tu foi capaz de fazer medicina, depois cirurgia geral, depois cirurgia plástica, pois agora tu vai ser capaz de ser tudo isso mais empresário. Então, tem que investir, treinamento. E não é a metodologia tradicional que a gente achava, né? Então, fazer um pós-graduação, Não, é coisas práticas no dia a dia, bota lá em atividade, compra esse treinamento de quem já tem resultado, tu tá otimizando o tempo, tu tá ganhando tempo, né? Tu tá comprando o erro. Quando eu falo para um mentorado meu, tu tá comprando meus erros. Você não paga. Não paga, pelos né? acertos. Ícaro, você hoje, como você disse, você participa de masterminds, de ambientes, e a gente sabe que eu também faço isso. Alguns nós vamos só pelo ambiente, não é? Nem que algo novo vai sair, mas justamente para viver nessa frequência, nessa energia, entender. Mas também tem lugares que você frequenta, que você busca viagens, congressos, para ver o futuro, né? Para analisar, assim, o que é tendência, o que vai funcionar. E eu sempre acredito que, no fundo, nunca existe algo que do nada foi criado. É sempre uma evolução e aquela coisa cíclica, né? Aquilo, por exemplo... Estávamos na fazenda, cansei de fazenda, agora eu quero cidade, eu quero agitação, eu quero música, eu quero bebida... Eu quero internet, eu quero ser visto, ouvido, falado. Aí agora o mundo não, peraí. Porque eu cresci que você conversava com as pessoas na calçada, você sabia da vida do vizinho, você via ele, você brincava na rua enquanto os pais ficavam na calçada. Hoje você não conhece quem mora do seu lado, você mora 20 anos no lugar, você não sabe. Só que agora o que está acontecendo no mercado wellness eu quero ver as pessoas. Oi, você mora aqui, então que legal, vamos conversar. Olhando para o mercado da saúde, olhando para
para o mundo atual e para um mundo um pouquinho mais à frente, o que que você ouve onde você está? O que que você já está se preparando para fazer, se é que está? O que que você acredita que vai acontecer no mercado da saúde? A gente estava comentando sobre isso, é voltar ao básico, né? Isso é o principal, é de você ter esse olhar ainda de tomar um café com a sua família. Isso hoje é luxo, né? Então, Dormir é luxo. dormir é Dormir. luxo, né? Eu, visando isso, a gente criou esse braço da Renuve, que é onde o meu filho, falei para vocês, o meu filho que já é nutrólogo, já é da medicina hiperbárica, a gente está criando esse braço de longevidade. Eu tenho 47 anos, eu faço soroterapia semanalmente, eu entro para uma câmara hiperbárica semanalmente, faço 1h30. De tratamentos, eu só fiz o Botox. Só Botox que eu faço manutenção. Mas eu acredito que eu vou viver até os 140 anos. Como eu vou viver... Eu falo, Jardim, meu marido, eu falo pra ele, amor, se cuida. Porque eu vou viver muito e jovem, bonita, e tu tem que estar vivendo comigo. Então, tu se cuida também. Vou mandar ele pra lá, viu? Isso aí. E essa, eu acho que é uma tendência, cada vez mais a gente evolui. Eu acredito sinceramente que agora a longevidade nós vamos viver mais. Agora tem que viver bem, né? E tem que viver com qualidade. Então, essa questão até da hormonioterapia, a gente estava com aquele casal de médicos ali também. Isso é muito importante, né? Tem muito, um mundo ainda para se descobrir. Ah, mas existem as coisas ruins, como tudo na vida, na engenharia, na advocacia, em qualquer lado vai ter o lado bom e o lado ruim. O que a gente tem que ir é com aquele que tem um estudo, um embasamento científico e está cada vez mais, né? Tem um grande amigo meu, que é o Vitor Sorrentino, fala muito sobre isso, o próprio Paulo Musi, que veio aí, fala muito sobre isso. Então, é voltar ao básico, porém com essa visão de longevidade, de ter a tecnologia para dar um plus na tua qualidade de vida. Que eu acredito fielmente. Eu vou viajar mochilão com meu neto, que tem 2 anos de idade. Eu tenho certeza disso, né? Quando ele tiver os seus 18 anos, eu vou dizer para ele, Luca, meu filho, fica tocando aí que eu vou viajar com o João Otávio aqui de mochilão pela Europa lá para nós se desafiar, né? Então, isso é riqueza. Não precisa ter muito dinheiro para fazer isso. É só tu ter qualidade de vida e saúde, né? E o seu filho mais velho, então, fez medicina, certo? Isso. E hoje em dia a gente vê um movimento, eu não sei se esse é um movimento em todo o Brasil, mas pelo menos aqui no Piauí a gente vê muita gente indo para a área de medicina. Pessoas que já têm outra formação, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, que migram para a medicina, às vezes até advogado. Então a gente vê, abriram mais faculdades e muita gente migrando. O que você acha que vai ser o médico do futuro? Uma pergunta bem difícil, né, da gente imaginar. Se a gente fizer uma análise, teve um grande multimilionário na quebra da Bolsa de 1929. Ele estava sentado para fazer como é que chama? O cara lustrando o sapato dele. E esse cara... fugiu o nome, ele é um engraxate. O engraxate olhou para esse multimilionário, foi assim, questão de 2, 3 semanas antes da quebra da Bolsa de 1929. Esse engraxate olha para ele e diz, doutor, o senhor nem sabe, comecei a investir na Bolsa de Valores. Ali ele fez um plim na cabeça dele e disse, cara, alguma coisa está errada. A manada está tudo indo para esse lado. Aí ele foi lá e tirou todo o dinheiro dele da Bolsa de Valores. Foi um dos únicos que se manteve multimilionário após a queda. A gente pode ter uma análise sobre esse mundo de medicina, de faculdade que está abrindo e pode ser uma visão apocalíptica. Porém, os bons profissionais que souberem se posicionar, a saúde sempre vai ser necessária, assim como a fome alimento sempre vai ter, né? Então, o cara bom sempre vai se posicionar. Agora, provavelmente pode ser que exista
cada vez mais o plantão cada vez mais barato, é livre demanda. Quanto mais gente para fazer, mais barato se torna, né? Então, eu já foquei para o meu filho. Por exemplo, a minha esposa também fez medicina. A minha esposa, ela é enfermeira, fisioterapeuta, e quando nós fomos para o Tocantins, ela fez medicina. É um hospital ambulante. Hoje ela é dona do lar. Hoje ela é só... Eu digo que ela vive uma vida de novela. Brincadeira. Ela ajuda bastante na rede de clínicas, mas ela e o Luca também fez lá a medicina, a gente já veio com uma visão mais empresarial. Né? Então, eu já botei ele Ele faz a formação teórica, acadêmica completa, mas ele já tem um olhar de tocar a rede da Renuve em longevidade. Então, é bem provável que daqui 5, 10 anos ou mais, o Luca vai diminuir a parte de ser médico e ser mais empresário. E é óbvio, vai ter um monte de médico para trabalhar para ele. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso que a gente vai acontecer, né? Ou seja, em qualquer área, se você quer crescer, você tem que ter uma visão empresarial. Você tem que aplicar a metodologia simples de ter uma visão de onde você quer chegar, de se capacitar diariamente para isso, de colocar pessoas para trabalhar com você ou um dia para você, já que essas pessoas não evoluíram o suficiente, trabalhar com você, investir em comunicação, investir em alcançar mais pessoas dentro do teu público-alvo, posicionar a tua marca para que, através, claro, do teu resultado, porque só marca não sustenta cliente, nem em high ticket, nem em consultas mais acessíveis. O que sustenta cliente é entrega, assim como o meu produto não é estar num palco que vai sustentar a minha carteira de cliente, é o que eu entrego. Talvez estar no palco vai atrair esse cliente, mas é o que eu entrego todos os dias que vai manter ele, vai trazer mais pessoas. E fazer com propósito aquilo que você faz. Então, não tem caminho diferente. Qualquer lugar, já veio aqui para o Podx Flávio, tem o Dr. Ícaro, Ju, já veio o Kepler, que é um dos maiores investidores, todos, é incrível. Falam a mesma coisa. Veio o Muse, que fala, eu sou médico, mas a minha esposa é empresária, foi ela que viu a visão do empreendedorismo, é ela que está lá na clínica e viu a agência porque potencializou o resultado. Ou seja, você que nos assiste, tome uma decisão, assuma riscos, cresça o seu negócio de forma inteligente e faça com que cada dia da sua vida seja um dia que vale a pena ser vivida. Dr. Ícaro, Ju, muito obrigada por sua participação, por sua disponibilidade, por sua entrega. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. São todos empreendedores, jovens empreendedores, homens e mulheres empreendedores. O que você quer de deixar? Assim, a minha mensagem final é essa para você que nos assiste. Eu diria que eu teria 2 mensagens finais. A primeira é para você, médico. Eu acho e tenho certeza que a nossa profissão é um toque divino. Ninguém em qualquer... E não é prepotência, é real. A gente vive isso desde o primeiro dia que eu tinha uma mãe com câncer, quando eu entrei no primeiro dia de faculdade, e tinha um filho de 6 meses de idade. Naquela hora, além de me tornar médico, eu tive que me tornar mais pai e mais filho. E aí eu tô no 6º semestre, o oncologista da minha mãe olha para mim e diz, fica tranquilo, Ícaro, a tua mãe tem sobrevida de 5 anos. E quando a gente leigamente ouve isso, a gente, cara, então quer dizer que ela vai viver 5 anos. Mas no termo médico, a gente sabe que sobrevida de 5 anos praticamente está curada, que vai viver mais. Só que eu não sabia disso. Eu chorei desesperadamente, não na frente dela, nem na frente do meu filho, mas fui no corredor chorar. Ali a gente foi forjado para ser médico. Ali a gente aprendeu a salvar vidas, a abrir e fechar pessoas. Então, não existe hoje numa profissão que não seja tão abençoada quanto ser médico. Se você souber disso, seja o melhor médico possível da sua vida. É isso que vai te levar para um outro nível, né? Eu fui o primeiro médico da minha família, eu tenho mais 2 irmãos médicos, um psiquiatra, um cirurgião geral, cirurgião de trauma. Formei mais 2 médicos, minha esposa e meu filho, e acredito que a gente vai ter mais médicos ainda nas nossas futuras gerações. Não
banalizem isso. As faculdades vieram com uma visão de banalizar como uma indústria que paga 12, 13 mil, 15 mil numa mensalidade. Mas se você se dispôs a ser médico, seja médico, porque isso é um dom divino. É algo que tu precisa dar valor e se propõe a fazer isso. E se você conseguir alinhar ser médico com empresário, você chega num outro nível. Então, o empresário é o que move o Brasil. Eu acredito que o empresariado, o ser empresário no Brasil é um dos desafios mais árduos que existe no mundo. Por outro lado, a gente sabe que o empresário que dá certo aqui dá certo em qualquer outro lugar do mundo. Então, a gente é referência como empresário. Agora vem novos impostos, a gente consegue se adaptar, consegue se organizar. Vem uma crise política, o teu CAC vai ficar o triplo ou 4 vezes mais caro, o teu cliente vai ser mais difícil, mas a gente sempre vai dar um jeito e sempre vai construir. Porque Então, somos brasileiros. porque somos E a gente se brasileiros. reinventa. É isso aí. Então, acho que é essa a nossa mensagem. E você, Ju? Deixa uma mensagem para quem nos assiste. Uma mensagem é que se você não começou a se posicionar, se você é médico, tá com medo, começa agora. Porque o tempo vai passar, você fazendo ou não. Então é melhor você fazer. Por quê? Porque daqui a 10 anos você vai falar: que bom que eu comecei naquele dia. É isso aí. A hora era ontem, né? E a melhor hora era ontem. A outra hora é agora. Teve uma mensagem do Dr. Tiago que me marcou aqui na rede social. Eu estava lendo sobre ela. Se você se você está postando, ou se você está criando algo que está muito bom, é porque você demorou demais para fazer, né? Então, aquilo de fazer até dar certo, né? Fazer cada vez mais. Se você nos assistiu, se essa mensagem falou com você, deixa um comentário, segue o nosso canal, compartilha para que esse canal alcance mais pessoas. Muito obrigada e eu vejo você no nosso próximo episódio.